Olá pessoal, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é planejamento tributário. O planejamento tributário nada mais é do que uma organização das atividades da empresa visando excluir o pagamento de tributos, reduzir a carga tributária ou postergar o pagamento de determinados tributos. Para que seja possível fazermos um planejamento tributário adequado, é necessário que tenhamos um conhecimento da legislação tributária e que também a empresa tenha uma contabilidade bem feita. A contabilidade trará informações para que seja possível analisar e avaliar os regimes tributários que existem e o impacto da troca de um regime tributário para o outro, bem como avaliar as atividades da empresa e como que a tributação impacta essas atividades. Essa análise ela pode ser realizada em diversas frentes. Por exemplo, podemos analisar as operações mercantis, as operações financeiras, as formas em que os serviços são contratados, bem como a localização dos estabelecimentos da empresa. Porque todas essas operações e essas atividades e essas decisões que o administrador terá que tomar terão impacto na carga tributária paga pela empresa. Nós podemos pensar sobre o planejamento tributário e classificá-lo de ao menos duas formas diferentes. A primeira está relacionada ao planejamento tributário quanto aos seus procedimentos. Nesse sentido, nós podemos pensar no planejamento tributário estratégico e no planejamento tributário operacional. O planejamento tributário estratégico é aquele que irá alterar aspectos do próprio negócio da empresa. Então, quando falamos da abertura de uma nova filial, quando falamos da alteração dos mecanismos de contratação de mão de obra, ou quando falamos de fusões e aquisições, estamos aqui tratando de um planejamento tributário estratégico, onde a própria operação da empresa irá ser alterada. Por outro lado, temos o planejamento tributário operacional, que consiste na realização de opções de procedimentos prescritos na própria legislação tributária. Então, por exemplo, quando fazemos opção por um regime de lucro real ao invés do regime de lucro presumido, estamos aqui diante de um planejamento tributário operacional. A segunda classificação do planejamento tributário refere-se ao tempo. Podemos ter um planejamento tributário preventivo, corretivo ou especial. O planejamento tributário é preventivo quando fazemos o estudo sobre os impactos tributários de determinada operação antes que ela se inicie. Já o planejamento será corretivo quando analisamos as operações que foram realizadas no passado e verificamos se há algum tributo que pode ser recuperado ou se há alguma necessidade de ajuste de pagamento de tributo que não foi pago que previna a aplicação de multas pela Receita. Finalmente, o planejamento especial é aquele planejamento que é realizado quando iremos estruturar novos negócios ou abrir novas filiais. Então, resumindo, temos um planejamento preventivo para pagar menos tributo ou postergar o pagamento de tributos no futuro. Temos um planejamento corretivo quando visamos verificar erros que foram cometidos no passado, seja em relação a pagamentos a maior ou seja em relação à não realização de pagamento de tributos que precisam ser pagos para evitar as pesadas multas aplicadas pelas receitas. E, finalmente, temos o planejamento tributário especial, quando vamos estruturar novos negócios ou abrir novos estabelecimentos. E agora, para encerrarmos essa nossa conversa inicial sobre planejamento tributário, é importante discutirmos a necessidade de realização do planejamento tributário pelo administrador de empresas. O planejamento tributário ele não é uma opção. Ele é um dever da pessoa que está encarregada de administrar determinado negócio. E isso não sou eu quem diz. Isso é uma regra estabelecida tanto pelo Código Civil como pela Lei das Sociedades Anônimas. Então eu trago aqui para vocês o artigo 1011 do Código Civil e o artigo 153 da Lei das SAs. O artigo 1011 do Código Civil dispõe que o administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções,
o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Já o artigo 153 da Lei das SAs dispõe que o administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. São regras bastante parecidas. E isso impõe um dever ao administrador de tentar reduzir ao máximo a carga tributária que é paga pela empresa, obviamente dentro dos limites legais. Então, com isso, terminamos aqui a nossa conversa inicial sobre planejamento tributário e estou à disposição caso tenham dúvidas ou questionamentos sobre esse assunto. Até o nosso próximo vídeo.